Um mergulho na história de um dos movimentos sociais e políticos mais importantes do Brasil. A imprensa gritou logo. Nasceu em Galiléia a Liga Camponesa. O pessoal se juntaram, se uniram, foram à luta até que conseguiram a terra. Uma luta iniciada aqui no Nordeste que teve repercussão nacional e ganhou as páginas dos principais jornais do mundo. O presidente Kennedy se preocupou e enviou seu irmão, Edvard Kennedy, em 1961, pensando que aqui na Galiléia tinha alguma coisa a ver com a Revolução Cubana. O começo em Pernambuco, a chegada na Paraíba e o ápice aqui em Sapé. As ligas camponesas paraibanas, a gente considera a maior liga camponesa do Brasil. Pessoas humildes e anônimas que lutaram pela sobrevivência e principalmente pela dignidade. Ele dizia a mim que iam tirar a vida dele, mas que a reforma agrária ia ser implantada em nosso país. A importância econômica do campo que viu as disputas agrárias. Reforma agrária, ou na lei ou na marra. As brigas e os conflitos que geraram mortes. Muitos dos proprietários também foram ameaçados, proprietários também que foram mortos também naquela época. A força do movimento e a influência que ele provocou. As ligas camponesas realmente elas influenciaram todo o movimento, tanto dos trabalhadores rurais sem terra como todos os outros movimentos sociais do campo. O surgimento e o objetivo do MST e mais, como a sociedade observa o movimento. O MST fez enricar o Zé Rainha, não fez nada. O que é que fez o MST? Está se diluindo, se acabando. 15 profissionais, 50 entrevistas, 150 horas de gravações, 270 dias de trabalho, mais de 6.000 quilômetros percorridos. A partir desta segunda-feira você vai acompanhar uma série especial, Lutas Camponesas, das ligas ao MST. Há 50 anos, as lutas agrárias atingiram um ponto alto na Paraíba com o assassinato de João Pedro Teixeira. Era a época das ligas camponesas. Meio século depois, que avaliação se faz daqueles conflitos e do que veio depois como o movimento dos sem terra? É o que você vai ver a partir de hoje aqui no Jornal da Correio, na série Lutas Camponesas, das ligas ao MST, com o repórter Wendel Rodrigues. Nossa série de reportagens começa na estrada. Saímos da Paraíba em direção a Pernambuco. O destino é uma cidade a 45 quilômetros do Recife. Estamos em Vitória de Santo Antão, um importante centro comercial do interior pernambucano, com 130 mil moradores. A maioria vive, trabalha ou circula aqui na área urbana. Mas as histórias que você vai conhecer não estão aqui. Elas ficam em um outro ponto, bem ali, na zona rural. Formada por gente simples que costuma ficar na janela de casa vendo as pessoas e o tempo passarem. Gente como Cícero Anastácio da Silva, 78 anos, um homem que nunca estudou, mas adora ler um único livro. Quando Jesus levantou os olhos, viu que uma grande multidão vinha a seu encontro. Eu sou analfabeto, eu não sei ler, né? Eu me considero como analfabeto, porque eu só leio uma letra assim da imprensa. Eu não escrevo, eu escrevo meu nome, mas não sei escrever o nome de ninguém. Ele lê, alimenta as galinhas, relembra a história. A imprensa gritou logo. Nasceu em Galiléia a Liga Camponesa, né?
Aí pronto, começou o movimento. Um começo que seu Heleno, 80 anos, não esquece. Eu lembro muita coisa. Aquilo ali, a gente lutava aqui, não era para tomar a terra de ninguém. A gente lutava aqui, o modo de uma melhora para a gente e para todos que estivessem ao redor da gente. Para isso, se uniram e lutaram. Terra de seu Heleno, área de seu Cícero, lugar de 380 famílias distribuídas em 503 hectares. Estamos no Engenho Galileia, o mais antigo símbolo da luta pela reforma agrária no Brasil. Foi aqui, em 1955, que surgiu a primeira Liga Camponesa, o movimento que mudaria a história do país. E a mudança ocorreu a partir da inquietação dos agricultores. Todos viviam em uma situação de absoluta miséria e, para melhorar de vida, decidiram ocupar áreas. Realidade que este homem viveu. Severino José de Souza, por aqui, Bio da Galileia. Aos 76 anos, ainda trabalha diariamente. Ao relembrar episódios que não estão nos livros de história, o agricultor abre o sorriso para fazer algumas revelações. Uma delas foi a tática usada para avisar sobre uma eventual aproximação de estranhos. Só era correr lá dentro, pegava uma bomba e botava fogo nela. Quando ela explodia em cima, aí descia a gente armado de pau, de foice, de tudo quanto era de coisa. Desaparecia o medo do pessoal. Foram estratégias eficientes ensinadas por Francisco Julião, um advogado que era neto e filho de senhores de engenho, um homem que abriu mão da riqueza para se transformar no principal líder da Liga Camponesa. Quem conviveu com Julião confirma. Desprezou todas as suas origens, a sua família, e se colocou à disposição dos trabalhadores rurais, principalmente dos agricultores da Galileia, para o defender na justiça, sem ganhar um tostão. Era um líder que gostava de ensinar. Ensinava o artigo da Constituição que dizia isso, que qualquer cidadão só podia ser preso em virtude da lei, isto é, de um mandado autorizado pelo juiz. Era a única autoridade. Então o camponês decorava aquele artigo da Constituição e quando era preso, ele era um desgraçado, pé descalço, desmulambado, chegava na delegacia, o delegado, um capitão, um tenente, um sargento. Ele dizia: senhor delegado, eu queria que o senhor mostrasse a autorização do doutor juiz da comarca para me prender. Eu preciso de autorização do juiz para te prender? Ferrapado e tal, e coisa. Não, senhor. O senhor conhece o artigo tal da Constituição? O senhor tinha decorado a Constituição. Sim, eu vou recitar para o senhor. Os trabalhadores rurais saíam às ruas com palavras de ordem. Reforma agrária, ou na lei ou na marra. Aos poucos, o movimento formado por gente simples e pobre se tornou um fenômeno de repercussão internacional. O mais influente jornal do mundo publicou em novembro de 1960 uma matéria sobre as ligas camponesas. O surgimento de uma situação revolucionária é cada vez mais nítido, dizia o texto, se referindo à ação dos camponeses no Nordeste brasileiro. As matérias provocaram reação do governo americano. Na época, o homem mais poderoso do planeta, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, fez um pronunciamento e enviou o irmão, Edward, à Galileia. Os jornais da época noticiaram. O presidente Kennedy se preocupou e enviou o seu irmão, Edward Kennedy, em 1961, pensando que aqui na Galileia tinha alguma coisa a ver com a Revolução Cubana. Então, Edward Kennedy chegou aqui, trouxe como intérprete Celso Furtado, que era superintendente da Sudene na época. Chegando na Galileia, na casa do meu avô, falou com conversou com várias pessoas e viu que aqui não tinha nada a ver com Cuba. Foi exatamente nesse local onde aconteceu a primeira reunião dos agricultores que resultou na formação da Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco. Essa sociedade, logo em seguida, se transformou em Liga Camponesa e despertou o interesse de cidades próximas. Aliás, não apenas de cidades próximas, mas de estados vizinhos. Foi nesse período que a Liga chegou à Paraíba.
Os pais de Elizabeth não queriam o casamento, então foi toda uma dificuldade enorme para que isso acontecesse. E finalmente, quando eles se casam, eles passam muitas dificuldades e tiveram que ir para Recife. E lá em Recife é que ele toma contato com o movimento sindical, entende? Ele era marroeiro, trabalhava nas pedreiras, e ele começa a entrar em contato com o movimento sindical e vai tomando uma consciência extraordinária. Quando ele volta para Paraíba, entende? Ele já volta num nível de consciência muito grande. Aí ele encontra aqui Nego, Fuba e Pedro Fazendeiro, se juntam, que já estavam numa organização, e realmente o que marcou muito, que marca a vida, a gente que é militante, João Pedro é uma figura extremamente carismática. E assim, paraibanos, até então invisíveis para a sociedade, mostraram o rosto, o nome e a voz. Amanhã, na segunda reportagem da série, você vai conhecer histórias, algumas dramáticas, que envolveram os integrantes das ligas camponesas. Vai saber também como as ligas cresceram e influenciaram outros movimentos sociais existentes ainda hoje no Brasil.